Você sabia que a Amazônia está literalmente falando conosco? E que o próprio garimpo ilegal deixou um rastro tóxico tão forte que as árvores começaram a denunciá-los. Hoje você vai entender como o mercúrio do ouro está envenenando a floresta e como a ciência está estudando o que a natureza tem a dizer. E o ouro aí que você vê em joias ou celulares pode ter uma origem sombria e tóxica. Então se você gosta de joias aí banhada a ouro, ou se você consome muitos equipamentos eletrônicos que em sua composição utiliza o ouro, saiba que você pode estar contribuindo sim para este envenenamento das nossas florestas. Claro que não é uma culpa sua ou minha, mas daqueles que extraem de forma ilegal este minério do solo. Então fica no vídeo até o final que você vai descobrir como que essas árvores estão denunciando essa contaminação pelo mercúrio aí, graças ao garimpo ilegal que vem ocorrendo cada vez com mais força em meio à floresta amazônica. Eu sou Leandro Ribeiro, engenheiro ambiental e sanitário, e este é mais um vídeo aqui do canal. Já sabe, se você gostar, se inscreve, deixa um like aqui, um comentário, porque isso acaba nos ajudando aí no crescimento dentro da plataforma. Então esse ouro aí que é utilizado em joias, celulares, equipamentos eletrônicos, e que é fundamental aí para a sociedade moderna, esse ouro pode ter uma origem sombria e tóxica, pois no garimpo ilegal o mercúrio é usado para separar o ouro de sedimentos. Então o mercúrio se liga ao ouro formando uma pasta chamada amálgama. Depois essa mistura é queimada, onde o ouro fica e o mercúrio vira gás e vai para a atmosfera. Só em 2021, por exemplo, estima-se que mais de 100 toneladas de mercúrio tenham sido despejadas em rios amazônicos por causa dessa mineração ilegal. E não para por aí. Então esse mercúrio se acumula em peixes e entra na nossa cadeia alimentar aí, afetando comunidades inteiras, pois existe a bioacumulação, onde esses componentes tóxicos eles se acumulam aí nas camadas adiposas aí dos peixes, e quando você come esse peixe você acaba consumindo esse mercúrio. Isso afeta as comunidades inteiras, pois há muitas comunidades que têm o peixe como seu sustento principal, além das pessoas que acabam comprando aí no supermercado ou nas peixarias, ela acaba consumindo esse mercúrio e que acaba sendo cruel para aquele que é contaminado por esse mercúrio. Houve um caso grave no Japão, onde o mercúrio acabou contaminando aí muitas pessoas e deixando-as com problemas sérios de saúde. Em breve estaremos falando sobre esse assunto aqui no canal. Então é graças a esse mercúrio aí que é queimado para separar o ouro que as árvores tornam-se testemunhas dessa crueldade, pois é agora que vem a parte surpreendente dessa história. Os cientistas descobriram que algumas árvores da Amazônia funcionam como diários vivos do envenenamento da floresta. A figueira selvagem, por exemplo, forma anéis de crescimento, que são aqueles anéis internos das árvores que contam quantos anos essa árvore possui de idade. Esses anéis então absorvem o mercúrio da atmosfera e registram o quanto de contaminação aconteceu em cada ano. Pesquisadores analisaram figueiras em locais distantes e próximo de garimpos ilegais e tiveram resultados surpreendentes. Por exemplo, as árvores perto do garimpo tinham muito mais mercúrio nos anéis, inclusive em áreas próximas a florestas protegidas. Mesmo onde há as leis que protegem essas florestas aí, acabam sendo muito expostas a esse mercúrio e acabam absorvendo muito desse elemento tóxico. Então as árvores revelaram que os níveis de mercúrio aumentaram muito depois dos anos 2000, justamente quando o garimpo ilegal cresceu descontroladamente. Então até os anos 2000 ela tinha uma quantidade, mas a partir desta data a quantidade de mercúrio aumentou significativamente. Os investigadores analisaram o interior de figueiras selvagens, castanhas do Pará e tornilos, em busca de seus anéis que servem como biomonitores. Eles perceberam, contudo, que devido ao clima, apenas as figueiras exibiram formação de anéis. Assim, amostras de núcleo dessas árvores foram coletadas em 2 locais distantes da atividade de mineração e 3 locais dentro de 5 quilômetros de cidades de mineração, onde as amálgamas são mais comuns. Um dos locais de extração, inclusive, ficava próximo a uma floresta protegida.
Há muitas variáveis que determinam as concentrações individuais de mercúrio nas árvores e é difícil determinar os drivers específicos, explica Jaqueline Gerson, líder desse estudo. As árvores no estudo eram todas da mesma espécie e dos mesmos locais, exposta à mesma concentração atmosférica de mercúrio. O mercúrio concentrado na atmosfera geralmente está associado a locais de mineração próximos, afirma o pesquisador. Na Amazônia peruana, onde a extração do ouro é a principal fonte de mercúrio, a associação entre concentrações mais altas do elemento químico e a proximidade a um local de mineração pode ser facilmente traçada. Segundo o levantamento, especialmente depois do ano 2000, as concentrações de mercúrio perto de cidades aumentaram, onde as amálgamas de mercúrio e ouro foram queimados. Isso provavelmente se deve à expansão das atividades de mineração de ouro nessa época. A figueira selvagem Ficus insípida se revelou uma ferramenta barata, precisa e poderosa para monitorar a poluição por mercúrio na Amazônia. Com isso, dá para mapear onde e quando o mercúrio foi lançado no ar, mesmo sem precisar de satélites ou sensores caros. Uau! Bom, isso reforça o papel da Convenção de Minamata, um tratado da ONU que combate os danos causados pelo mercúrio no mundo todo. O nome Minamata vem de uma cidade no Japão que sofreu um dos piores desastres ambientais com mercúrio no século XX, deixando milhares de vítimas. Então, nesse desastre, onde a população local acabou sendo exposta pelo mercúrio, houve muitos problemas neurológicos. E foi um dos piores, ou se não a pior catástrofe que aconteceu naquela região, onde os japoneses perceberam aí um pouco tarde demais que havia mercúrio que acabou se acumulando nos peixes e nos animais marinhos, e a população que vivia basicamente desses peixes acabaram sendo afetadas por esse mercúrio no organismo. Fato é que as árvores estão tentando aí nos contar uma história que é uma história de ganância, descaso e envenenamento do nosso planeta. A ciência está ouvindo, a pergunta é se nós ainda vamos continuar ignorando esse grito da floresta. Então essa contaminação está diretamente ligada ao garimpo ilegal de ouro. O mercúrio aí com o símbolo Hg é utilizado para separar esse ouro dos sedimentos porque forma essa amálgama aí com o metal. O problema é que após o uso, grande parte do mercúrio é liberada no ambiente, contaminando rios, solos, animais e a população humana. O mercúrio se acumula nos ecossistemas aquáticos, sendo transformado por bactérias em metilmercúrio, que é uma forma altamente tóxica. Esse composto entra na cadeia alimentar, especialmente em peixes que são consumidos por comunidades ribeirinhas e indígenas. O impacto atinge inclusive áreas protegidas e terras indígenas, como a terra Yanomami. Bom, quanto ao impacto à saúde humana, o metilmercúrio então afeta principalmente o sistema nervoso central, pode causar dificuldades cognitivas e motoras, problemas de visão e audição e malformações em fetos. Crianças e gestantes são os grupos mais vulneráveis. Estudos apontam níveis alarmantes de mercúrio no sangue e cabelo de pessoas em regiões próximas aos garimpos. Segundo o relatório do MAP Biomas, a mineração cresceu mais de 500% na Amazônia nos últimos anos, sendo que a maior parte é ilegal. Estimativas indicam que cerca de 100 toneladas de mercúrio por ano podem estar sendo despejadas nos rios amazônicos. A Fiocruz e o Instituto Evandro Chagas vêm monitorando os impactos nas populações afetadas. E esse uso do mercúrio no Brasil é regulamentado, mas o controle é falho. A fiscalização ambiental, como o IBAMA e a ICMBio, sofre com cortes de orçamento e a falta de pessoal. E a atuação de organização criminosa no garimpo ilegal dificulta ainda mais o combate. Então, quando você vê notícias que estão cortando verbas aí dos órgãos como o IBAMA, como a ICMBio, geralmente quem está por trás desses cortes de investimento ou de pessoal qualificado são os próprios interessados nessas minerações ilegais. Eu que já tive a oportunidade de estar em Roraima, eu tive muito tempo em Boa Vista, eu percebi como funciona essa situação. Geralmente, os mineradores aí, não tendo outra opção, vão incentivados aí por grandes empresários locais ou donos de terras ou exploradores aí que têm uma certa condição. Eles pegam as pessoas aí, contratam essas pessoas para ir tirar ouro das terras amazônicas. As pessoas vão lá, utilizam-se dessa ferramenta aí do mercúrio sem saber o que está acontecendo de verdade com a sua saúde. Não sabe dos problemas que isso causa, porque na verdade ela está interessada em tirar o alimento
para amanhã. É um lugar que de fato há muito ouro e essas pessoas acabam trocando o ouro por arroz, por feijão, por uma roupa, sendo que muitas vezes o ouro, por não ser de forma legal, acaba sendo vendido a preço de banana justamente para essas pessoas viverem. Mostrando que quem incentiva esse tipo de ação são justamente aqueles que acabam ficando com esse ouro. Então, se você quiser saber de fato quem está causando esse problema, você tem que ir atrás de onde esse ouro está indo, para onde ele está sendo levado, porque a população tem sim sua culpa, mas por muitas vezes é aliciada por pessoas mais espertas e que quase sempre está ligada ao alto escalão do governo do nosso país. Então há sim adoção de técnicas de mineração sem mercúrio, como o uso de centrífugas, fortalecimento da fiscalização e do controle da cadeia do ouro, proteção de terras indígenas e combate ao garimpo ilegal e a educação ambiental e ações de saúde pública nas comunidades atingidas. Parece uma grande utopia resolver esse problema, mas com interesse e com muita força de vontade, é possível diminuir este garimpo ilegal. Então digita aqui para mim nos comentários o que você acha dessa mineração ilegal e quem de fato são os barões que controlam, quem são os grandes culpados, quem são os responsáveis de fato pela Amazônia estar sendo contaminada por mercúrio e as pessoas sendo afetadas aí por doenças relacionadas a essa extração ilegal de ouro. Então deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber qual é a sua opinião. Muito obrigado pela companhia aqui no canal. Se você gostou, se inscreve aqui, deixa um comentarinho aí pra gente, porque isso ajuda muito a gente a crescer aqui na plataforma e nos incentiva a cada vez mais estar trazendo novidades aqui e temas ambientais para você aí de casa. Eu sou Leandro Ribeiro e esse foi mais um vídeo aqui do canal Projetudo TV.